De fato, gente, muitos erros absurdos. O Poder Judiciário está muito ruim, né? Não é de agora. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, divulgado em 28 de maio de 2024, as despesas do Judiciário bateram recorde, com uma soma de mais de 132 bilhões de reais, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. As despesas com pessoal que incluem remuneração dos servidores, magistrados, terceirizados e estagiários, e também incluem os chamados penduricalhos, foram as mais expressivas. A soma representa 90% da despesa total do judiciário, provando que o judiciário brasileiro não age de acordo com os princípios constitucionais. Vem comigo para entender direito. Quem estuda para concurso público já passou alguns momentos estudando direito administrativo e aprendeu sobre os princípios expressos do artigo 37 da Constituição. Lembra do mnemônimo LIMP? Ele quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Podemos afirmar que o judiciário brasileiro, assim como outros poderes, ofendem ao menos dois desses princípios, a eficiência e a moralidade. Mas também ofendem outros, como vamos ver até o final desse vídeo. É cada vez mais comum juízes decidirem de forma diferente em situações iguais. O professor, mestre e doutor Júlio César Chances, em um desabafo no seu canal do YouTube, relatou algo que é muito comum no judiciário. Mas olha que caso interessante. Fizeram uma ação de reintegração de posse no passado e eles ganharam. O autor da ação de reintegração de posse perdeu. Novamente, o sujeito que alegava ter posse fez a ação de novo. Reintegração de posse. O advogado do outro lado errou feio, porque não era a posse, era a propriedade que o cliente tinha. E dessa vez, numa segunda ação processual, eles ganharam. Então, olha o erro, olha que coisa feia. Olha como o Poder Judiciário erra e erra feio, erra mal, né? Erra de forma esquisita. O Judiciário rasgou o Código de Processo Civil, a juíza que julgou. Porque existe a coisa julgada. Como que vai julgar o mesmo processo, a mesma causa de pedir, as mesmas partes, a mesma ação, o nome da ação? Numa eu falo que perdeu, na outra eu falo que ganhou. Não tem lógica. Existe coisa julgada para isso. Então, mais um erro absurdo do Poder Judiciário e dos juízes. Nesse exemplo, temos um caso reincidente do Judiciário, que fere, além de outros, o princípio da segurança jurídica. Já a eficiência, essa o Judiciário passa longe de respeitar. O princípio da eficiência é um dos princípios norteadores da administração pública. Em se tratando do Judiciário, quer dizer que o Judiciário deve promover o melhor serviço com o menor custo. É uma relação de custo-benefício no desenvolvimento de suas atividades meio, administração e, fim, jurisdição. Mas você acha que isso acontece? Ora, processos podem demorar anos para serem julgados, e sei de experiência própria. Atos processuais simples demoram até 5 meses para serem concluídos. Sentenças com notório fundamento, baseado em convicções pessoais disfarçadas de leis. O judiciário nunca esteve tão depreciativo. Segundo o professor Júlio César Sanches, existem juízes que sequer vão ao tribunal. Tem juiz que nem vai no fórum, gente. Não vai no fórum. Talvez isso explique o porquê é tão difícil para um advogado conversar com um deles. Também existem casos de sentenças produzidas por secretários, e não pelos juízes. Muitos juízes são bons, são honestos, mas tem muita gente ruim, corrupção, tem muito juíza que põe na mão do assessor para julgar no lugar dele. Mas por que, então, um juiz ganha tanto dinheiro? Em um país com tanta desigualdade, onde poucos ganham muito e muitos ganham quase nada, um salário inicial médio de juiz é acima de R$30 mil. Mas não é só isso. Soma-se a isso os penduricalhos, e teremos juízes ganhando acima de R$150 mil. O jornal O Estado de São Paulo revelou uma reportagem hoje que o Judiciário autorizou o pagamento a juízes do chamado penduricalho salarial, que pode custar até R$1 bilhão aos cofres públicos. Segundo o jornal, o valor foi estimado por técnicos do Tribunal de Contas da União. A cifra equivale ao pagamento retroativo do chamado adicional por tempo de serviço. Ainda de acordo com a apuração do Estadão, a regalia foi extinta há 17 anos e voltará a ser paga por uma decisão monocrática do corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça. Um servidor ganhar um salário que, na média brasileira, ultrapassa os R$30 mil, não deveria ter penduricalhos, já que a maioria dos servidores brasileiros não tem, por exemplo, auxílio moradia.
Mas a casta privilegiada da Magistratura Nacional tem, além do auxílio moradia, auxílio saúde, pré-escolar, adicional noturno, verbas indenizatórias, licença especial, licença prêmio, entre outros. Juízes também contam com férias de 60 dias ao ano. Vira e mexe são agraciados com lagosta no almoço e também com festinhas com direito a shows exclusivos com artistas renomados, jantar em cassino, baladas, coquetel com tudo pago em hotéis 5 estrelas, aluguel de lanchas com direito a espumante de brinde, bancada por empresas que possuem milhares de processos na justiça. Se isso não fere o princípio da moralidade, impessoalidade, imparcialidade e legalidade, não sei mais o que fere. Se o Brasil fosse um país sério, muitos desses magistrados já estariam presos, porque aqui existe alguns crimes sendo praticados. Voltando ao assunto, mesmo que os serviços prestados fossem da máxima eficiência, o que não condiz com a realidade, não se justifica, por exemplo, em 2023 um juiz do Rio de Janeiro ter recebido um super salário de mais de R$900 mil. O pior disso tudo é que alguns deles acham pouco, tanto que resolveram criar uma renda extra no judiciário, a de venda de sentenças. O Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, apreendeu a carteira da advogada Caroline Azeredo, suspeita de vender decisões no Superior Tribunal de Justiça. A advogada estaria intermediando a compra de sentenças judiciais dentro do gabinete da ministra do STJ, Nancy Andrighi. A ministra afirmou que está perplexa com as denúncias e que o gabinete dela está à disposição para contribuir com a apuração. A investigação está sob sigilo. A Polícia Federal apura ainda a denúncia sobre a venda de influência no gabinete de outros 3 magistrados do STJ. Paulo Moura Ribeiro, Og Fernandes e Isabel Galotti. Também fico perplexo com essas denúncias e lamento por ter que transmitir isso, mas só expondo isso, podemos arrancar de vez essas maçãs podres que estão estragando o judiciário inteiro. Você é a favor de uma CPI para investigar o judiciário? Coloca aí nos comentários. Sim ou não?